privilégio estarmos reunidos aqui nesta noite, diante da palavra, para encontrarmos na palavra encorajamento, força, alimento para nossa alma, para perseverarmos fiéis ao Senhor Jesus. Certa vez eu estive com os irmãos aqui compartilhando a palavra de Deus, e eu compartilhei com os irmãos a história de um cristão do segundo século, chamado Policarpo. Eu gostaria de retornar à história de Policarpo mais uma vez. Ele foi um cristão devoto, fiel, que serviu a Deus como pastor por muito tempo na região da Ásia Menor. Por volta do ano 150 depois de Cristo, Policarpo foi perseguido pelo Império Romano e pelos judeus. As autoridades romanas, principalmente, tentaram convencer Policarpo a negar a sua fé e acender um incenso a César, confessando que César era Senhor. E mesmo com os romanos dizendo que aquilo seria uma mera formalidade, que era apenas um ato externo que não significava nada demais, ninguém conseguiu convencer Policarpo a abrir mão da sua lealdade a Cristo, nem mesmo a ameaça de morte. Por isso, Policarpo foi preso numa estaca, ele foi colocado sobre uma enorme fogueira. A arena esportiva da cidade naquele dia estava lotada, era um sábado. E diz a história que o ódio dos judeus por Policarpo era tão grande, mas tão grande, que os judeus que guardavam rigorosamente o sábado, eles saíram das suas casas, pegaram gravetos para ajudar a colocar na fogueira e queimar Policarpo. E antes do fogo ser aceso, o governador da província romana deu uma última chance a Policarpo, dizendo: Policarpo, nega a sua fé e tudo ficará bem. Mas conforme está relatado na carta O Martírio de Policarpo, a resposta dele foi: por 86 anos eu servi a Cristo e ele nunca me fez mal algum. Como poderia eu, então, blasfemar contra o rei que me salvou? A arena estava lotada, a fogueira foi acesa, a multidão foi à loucura. Mas diz a história que apesar do fogo arder e subir bem alto, Policarpo permaneceu parado, calmo, tranquilo, e as chamas não o machucaram. Os guardas, então, eles receberam a ordem de matar Policarpo, perfurando ele com uma lança. E diz a tradição que depois de ser espetado várias vezes com a lança, o sangue que saiu de Policarpo foi tanto, mas tanto, que apagou o fogo daquela fogueira, antes mesmo dele morrer. Eu ouço histórias como essa, meus irmãos, e muitas outras sobre outros irmãos que sofreram e morreram pelo Senhor. E eu confesso que fico muito admirado com a coragem deles. Você é alguém que já se perguntou de onde é que vem a força? De onde é que vem a coragem que impulsiona esses irmãos a perseverarem diante de tanto sofrimento, diante de tanta perseguição tão intensa? De onde que eles tiram forças para não abrir mão da sua fé? E é isso que a palavra de Deus vai nos responder nessa noite. De acordo com a história da igreja cristã, Policarpo ele foi discípulo de ninguém mais, ninguém menos do que o apóstolo João. O homem que teve a visão do Apocalipse e registrou essa visão em uma carta. Policarpo foi pastor na cidade de Esmirna, a cidade onde estava a igreja que recebeu uma das 7 cartas que nós encontramos no capítulo 2 e 3 de Apocalipse. E a carta que ele recebeu como pastor dessa igreja é a carta que estudaremos nesta noite. Ele muito provavelmente era um jovem na casa dos 20 anos, quando a carta original chegou, escrita do punho do próprio João. E Policarpo leu essa carta, encontrou nessa carta a revelação do Cristo glorificado e da sua vitória final. Ele encontrou esse Cristo anunciando a perseguição que viria sobre ele e seus irmãos. Ele guardou no coração as palavras de encorajamento que estão aqui e permaneceu fiel a Cristo até o fim. Nesta noite nós vamos ler a mesma carta que Policarpo leu. E nós buscaremos nela, na palavra de Deus, a coragem que nós também precisamos para permanecermos leais a Cristo diante do sofrimento inevitável que nós enfrentaremos neste mundo por sermos fiéis a Cristo.
Então abra sua Bíblia comigo em Apocalipse, capítulo 2. Nós leremos do verso 8 ao verso 11 nessa noite. E enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero compartilhar com você algumas informações sobre a carta do Apocalipse. Esta carta é uma carta profética e apocalíptica, escrita pelo apóstolo João às 7 igrejas da província romana da Ásia. Nesta carta, João está abordando as situações desafiadoras que essas igrejas estavam enfrentando, mas ele também está profetizando a respeito do futuro, registrando visões que ele recebeu de Deus, apontando para aquilo que Cristo vai fazer lá no fim dos tempos. As 7 igrejas que receberam esta carta, elas estavam inseridas em um contexto de perseguição e muita libertinagem moral. E essa situação de decadência estava para piorar. E João está escrevendo para preparar essas igrejas para o que está por vir. Ele escreve para encorajá-las a ficarem firmes, fiéis, porque a vitória deles está garantida. Garantida por quê? Porque Cristo Jesus, o Senhor, o Rei, ele logo virá. Cristo vai derrotar Satanás e seus agentes de forma definitiva. O Senhor vai recolher o seu povo para a eternidade, onde desfrutaremos da presença de Deus, livres do mal, livres do pecado, livres da dor, livres do sofrimento para sempre. Você anseia por esse dia, meu irmão? Você anseia por esse dia, minha irmã? Você sonha com esse grande dia? É essa a maior esperança do seu coração? Diante de todas as conquistas, os sonhos, as distrações e as alegrias que a gente experimenta nesse mundo, pela bondade de Deus, acima de tudo isso, o maior anseio do seu coração, da sua alma, é o dia do Senhor. É por causa dessa vitória garantida por Jesus Cristo, dessa esperança bendita, que aqueles cristãos da Ásia Menor, que receberam essa carta, foram chamados por João a permanecerem firmes e fiéis diante da tirania do Império Romano e da libertinagem moral da sociedade. E é por causa dessa vitória que nós também permaneceremos fiéis a Cristo hoje, porque Jesus Cristo vence no final, e quem estiver em Cristo, vence com Ele. Leia comigo Apocalipse 2, do verso 8 ao verso 11. Ao anjo da igreja em Esmirna escreva: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, aquele que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições, a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Esmirna não era a maior e nem a mais importante cidade daquela região. Mas, de acordo com os historiadores, ela era facilmente a cidade mais bonita entre as 7, graças à sua arquitetura exuberante. A cidade tinha diversos templos dedicados aos diversos deuses pagãos, e ela era uma cidade muito comprometida com o culto ao imperador. Apesar da cidade de Éfeso ser a guardiã oficial do templo do imperador, era Esmirna que era considerada o grande centro de adoração onde o imperador era cultuado. Esmirna era uma cidade conhecida por ser leal ao Império Romano. Era uma cidade muito influenciada pelos valores e pela cultura de Roma. Não existem registros dizendo para a gente como é que o evangelho chegou a Esmirna, mas muito provavelmente foi o resultado do ministério do apóstolo Paulo em Éfeso. Afinal, as cidades estavam relativamente próximas uma da outra, com aproximadamente 50 quilômetros de distância entre elas. E nós temos aqui, nessa cidade que é romana até o osso, uma igreja que tinha a coragem de ser leal ao reino de Deus e estava sofrendo por causa disso. A igreja de Esmirna era leal ao rei Jesus
e não ao imperador. A igreja de Esmirna vivia nos valores e na cultura do reino de Deus, e não nos valores do império. E como resultado disso, Esmirna enfrentava muito sofrimento e perseguição. Este é o assunto dessa carta, que Jesus pede que João escreva, registrando essa mensagem como uma mensagem que está vindo diretamente de Jesus para aqueles irmãos. Cristo ordena que João escreva essa carta para o anjo de Esmirna. Esse anjo, muito provavelmente, não era um ser celestial, mas um representante daquela igreja, alguém que tinha uma posição de liderança ali. E nas palavras registradas aqui, o Cristo glorificado, aquele Cristo que é revelado ali logo no capítulo 1 de Apocalipse, ele aborda o intenso sofrimento que viria sobre a igreja de Esmirna por conta da sua lealdade. E ele encoraja esses irmãos. Os estudiosos vão dizer que o nome Esmirna é uma variação da palavra mirra, que é o nome de uma planta com uma fragrância muito agradável, que era usada naqueles dias para cerimônias de embalsamento em funerais, para ungir pessoas que morreram. Essa planta ela era esmagada e assim ela liberava essa fragrância. Cristo vê o sofrimento esmagando a sua igreja em Esmirna. E esse sofrimento não é em vão. Ele sobe até Jesus com um aroma agradável. E por isso ele envia uma carta de encorajamento para que essa igreja permaneça fiel, suportando o sofrimento. E assim como a igreja em Esmirna naqueles dias, a igreja do Senhor no século 21 também precisa de coragem. Em alguns lugares do mundo, a perseguição é intensa e brutal, como era nos dias de Esmirna. Mas independente de onde estivermos, uma vez que somos de Cristo, somos chamados a testemunhar e vivermos de acordo com a palavra de Cristo em um mundo que é hostil à nossa fé e odeia o nosso Senhor. Essa tensão entre ser fiel a Cristo, vivendo num mundo que rejeita e odeia Cristo, produz sofrimento e perseguição para aqueles que são de Cristo. Isso é inevitável. O apóstolo Paulo vai dizer em 2 Timóteo 3,12 que, de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. No mesmo capítulo, no verso 1, Paulo diz que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. A palavra não apresenta uma visão promissora deste mundo. O nosso futuro neste mundo não é promissor. Os filhos de Deus, que já são fiéis, experimentam tensão. O sofrimento já é presente de alguma forma na vida daqueles que são leais, mas ele vai se intensificar com o tempo. E nós vamos precisar de coragem para sofrer por amor a Cristo, nosso Senhor. E o Cristo glorificado, o nosso Salvador, o nosso Senhor, o nosso Rei, ele nos dá a sua palavra. Ele nos garante a sua presença para nos encorajar, nos consolar, para suportarmos o sofrimento que vem sobre nós por sermos leais a Ele. Porque a nós não foi dado somente o privilégio de crer em Jesus, mas também de sofrer por Ele. Onde nós encontramos então coragem para sofrer pelo nosso Senhor? Para suportarmos a perseguição e o ódio do mundo. E a primeira lição que essa carta nos ensina é que nós encontramos coragem na nossa identificação com Cristo. Cristo começa a sua carta dizendo que ele é o primeiro e o último. Ele começa a carta se apresentando como aquele que é o rei soberano do universo, que tem o controle sobre o tempo, o espaço e tudo o que acontece. Ele está lembrando a igreja de Esmirna que ele é soberano sobre aquilo que está acontecendo com eles. Ele está no controle. E tudo o que está por vir sobre a igreja de Esmirna está debaixo do governo soberano de Cristo. Mas Jesus Cristo não para por aí. O seu encorajamento vai além. Cristo se identifica com a sua igreja. Jesus também diz que ele é aquele que morreu, mas tornou a viver. Jesus está dizendo isso porque a própria cidade de Esmirna, na sua história, passou por um processo de morte e retorno. Segundo a história, Esmirna foi arrasada pelos lídios 600 anos antes de Cristo. E ela foi reconstruída com esplendor por volta do ano 280 antes de Cristo.
Jesus está fazendo essa alusão à história daquela cidade e falando da sua própria obra salvadora para dizer para essa igreja o seguinte: eu passei pelo que vocês passaram e estão para passar. Eu vivi isso. Eu sei como é. Tudo aquilo de mais terrível que está acontecendo com vocês e vai acontecer com vocês, aconteceu comigo. O soberano do universo, aquele que é o princípio e o fim, ele está se identificando, se compadecendo do sofrimento dessa igreja. Lembrando os crentes de Esmirna que ele também sofreu. Ele também morreu. E da mesma forma como a cidade de Esmirna morreu e agora vive, o próprio Cristo morreu e agora vive, e vive para sempre. É esse Jesus que reina, mas que é capaz de se compadecer do sofrimento, que diz para Esmirna aqui, que conhece as suas aflições e a sua pobreza. Jesus não é um rei soberano que está no seu trono, indiferente a todas as aflições, toda a dor, toda a adversidade que eles estão enfrentando por causa da sua lealdade. Não. Jesus é um rei que se identifica com a dor e o sofrimento do seu povo, porque ele sabe como é. Ele provou do ódio que o seu povo em Esmirna está provando. Ele sofreu. E sofreu muito mais do que seu povo está sofrendo. E por isso, ele é capaz de se compadecer dessa igreja. E a igreja em Esmirna tinha coragem para sofrer. Porque diante da perseguição, eles sabiam que eles estavam unidos ao seu Senhor. Eles estavam no caminho do seu Salvador, passando por aquilo que ele passou. Esse trecho nos ensina que diante do sofrimento que vem sobre nós, quando somos fiéis a Cristo, nós somos corajosos porque o nosso Senhor se identifica conosco. Nós pertencemos ao Senhor, ao Salvador, ao Rei, que tem controle absoluto sobre toda a realidade. Nós pertencemos ao Senhor que pode todas as coisas, que governa o universo com a sua forte mão. A presença do sofrimento na nossa vida, como resultado da nossa lealdade, não significa que Jesus Cristo nos abandonou, que ele não sabe o que está fazendo, ou que ele perdeu o controle. Ele continua no controle. Mas ele não nos encoraja somente como aquele que reina, como aquele que sabe que tem controle sobre todas as coisas, mas também como um servo sofredor, como um homem de dores, experimentado no sofrimento, que passou pela morte e hoje vive. Ele nos encoraja como aquele que provou do sofrimento, da rejeição, do escárnio, do ódio do mundo antes de nós. E por isso nosso Senhor é capaz de se compadecer, porque ele é o Cristo glorificado, mas ele sabe o que é sofrer. Ele sendo Deus encarnado, sendo perfeito, ele também é aquele que veio a este mundo morrer na cruz por amor a pecadores. E foi perseguido, foi maltratado, desprezado, sofreu. E nós encontramos a coragem que precisamos para perseverarmos, mesmo na mais intensa perseguição, na nossa união com o nosso Senhor, que é o primeiro e o último, mas que antes de nós, sofreu e morreu no nosso lugar. E hoje está vivo, e por isso conhece as nossas aflições. Isso significa, meus irmãos, que a nossa reação diante da perseguição revela muito sobre o nosso relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. Porque uma vez que Cristo se identifica conosco no nosso sofrimento, se você abrir mão da sua lealdade, você nega essa união. Cristo Senhor está se identificando com você, dizendo para você, eu estou contigo, eu também passei por isso, aconteceu comigo também, e você se afasta, você recusa essa identificação. É como se você estivesse dizendo para o Senhor Jesus, eu não quero andar por onde o Senhor andou, eu não quero seguir os teus passos, eu quero ser maior que o Senhor. Eu não sei você, meu irmão, mas eu tive e eu ainda tenho medo da perseguição. Eu estaria mentindo para os irmãos se eu dissesse que eu leio passagens como essas aqui e não fico apreensivo. Eu penso comigo, Senhor, eu sou tão fraco. Minha fé é tão pequena.
Eu sou tão mal acostumado com o conforto e com a liberdade que eu tenho nesse país, que eu não sei, Senhor, se eu aguento. Mas veja só, que a palavra de Deus está nos ensinando como é libertador o ensino da palavra. A verdade é que a resposta para a nossa insegurança, para a nossa fraqueza, a nossa coragem para perseverarmos, não vem de nós mesmos. O caminho não é fazermos como o apóstolo Pedro, que antes de ser restaurado, confiando em si mesmo, apoiado nas suas emoções, buscando coragem nos seus méritos em si mesmo, diz para o Senhor Jesus que nunca vai negá-lo. Se você fizer isso, você vai negá-lo, talvez até mais do que 3 vezes. O caminho é reconhecer a nossa fraqueza e reconhecer que o nosso Senhor, o nosso Salvador, é a fonte da nossa coragem, porque Ele é aquele que reina e também aquele que sofreu. Então, juventude que está aqui presente, lá na sua escola, lá na sua faculdade, onde os seus colegas e os seus professores se voltam contra você quando você se posiciona, quando você reafirma sua fé em Cristo, na palavra de Cristo, onde é que você vai encontrar coragem para ficar firme? Você precisa se lembrar que o seu Salvador, o seu Senhor, o Deus que você serve, Ele reina. E você está tendo o privilégio de passar pelo que Ele passou. Irmãos, quando estivermos entre parentes, colegas de trabalho, vizinhos, pessoas que vão se opor à nossa fé, que vão reagir com escárnio, com repulsa, com desdém, com hostilidade, talvez até mesmo com violência, onde encontraremos coragem para sofrer e não abrir mão da nossa fé? Precisamos nos lembrar que pertencemos àquele que tem a última palavra sobre as nossas vidas, mas que também se compadece de nós e provou do ódio que estamos provando. O Senhor Jesus não é um rei soberano que apenas assiste indiferente o sofrimento do seu povo, sentado num trono de glória distante, enquanto nós sangramos aqui embaixo. Não. Os falsos deuses, os ídolos são assim. Cristo não é. Ele se inclina. Ele se identifica conosco. Ele coloca seu braço sobre os nossos ombros, ele aponta para a cruz e diz: eu sei, eu entendo, eu passei por isso e venci. Confie em mim, dependa de mim, você vence também. E nessa identificação com Cristo que nós encontramos coragem para sofrermos por amor ao seu santo nome. Mas essa carta também nos ensina que o sofrimento que vem por causa da nossa fé, ele vem como um sinal da nossa lealdade. E isso também nos encoraja. Parte do sofrimento que a igreja de Esmirna estava enfrentando era causada pelos judeus da cidade. Havia um grupo de judeus ali, um grupo expressivo, que perseguia os crentes de Esmirna por causa do que eles acreditavam e pregavam sobre Jesus. Essa comunidade de judeus caluniavam os crentes de Esmirna e blasfemavam contra Jesus. Jesus diz à sua igreja ali que ele está atento ao que está acontecendo. E ele diz que apesar desse grupo ser uma comunidade judaica, na verdade eles não são povo de Deus, porque eles não receberam o Messias prometido, eles estão contra a vontade de Deus. Jesus diz, na verdade, ele usa palavras duras, ele diz que na verdade são adoradores de Satanás. Eles se dizem povo de Deus, mas a conduta deles revela que na verdade eles servem o diabo. Na Roma antiga, os judeus tinham um estado de exceção. E por isso eles não eram obrigados a adorar o imperador. O Império Romano, de certa forma, respeitava a crença dos judeus, que não permitia que eles adorassem nenhum outro deus além de Yahvé. Então, contando que os judeus pagassem seus impostos direitinho, eles estavam livres para praticar a sua religião sem sofrer qualquer imposição do império. O cristianismo surge nesse contexto como um braço do judaísmo. Afinal, Jesus, ele é o Messias prometido dos judeus, o rei dos judeus. O próprio Jesus era judeu, seus discípulos, muitos deles eram judeus.
Então as autoridades do Império Romano, por não compreenderem a fé cristã, por algum tempo não perseguem os cristãos, principalmente porque eles viam os cristãos como parte do judaísmo. Mas, uma vez que a liderança judaica não recebeu e não reconheceu Jesus Cristo como o Messias prometido, eles se voltaram contra Jesus e seus seguidores e passaram a negá-los diante das autoridades romanas, dizendo que eles não tinham envolvimento nenhum com os cristãos, justamente para colocar os cristãos em uma situação problemática diante do império. Então, parte do sofrimento que Esmirna estava enfrentando aqui nas mãos dos judeus estava relacionado com essa situação. Era porque os judeus estavam denunciando os crentes, dizendo que eles não tinham nada a ver com o povo de Deus e que os cristãos não deveriam estar incluídos neste estado de exceção que eles estavam. Jesus diz também aqui que Satanás irá lançá-los na prisão para prová-los. Veja que o Senhor Jesus, ele faz questão de deixar claro para a igreja de Esmirna quem é que está do outro lado. Que o lado do perseguidor é de Satanás. É Satanás e os servos de Satanás que estão oprimindo, perseguindo e infligindo sofrimento a Esmirna. Jesus quer que essa igreja tenha plena convicção de que eles estão do lado certo da história. Se eles estivessem do lado de lá, a vida deles provavelmente estaria resolvida e muito boa, sem sofrimento, sem perseguição alguma. A igreja em Esmirna tem um compromisso com Cristo. Ela se posicionou do lado certo da história e não estava abrindo mão dessa fidelidade. E justamente por isso a perseguição veio sobre eles e vai vir com mais força. O sofrimento aqui é um sinal dessa lealdade e encoraja esses irmãos a perseverarem, mesmo diante do que está por vir. Esse trecho está nos ensinando que o sofrimento vem sobre a nossa vida por causa da nossa lealdade a Jesus. Isso é um sinal de que nós estamos do lado certo da história, do lado de Jesus. É um sinal do nosso real compromisso com Cristo. Porque quem está em conformidade com esse mundo, quem está indo na onda desse mundo, seguindo as ideias do mundo, vivendo da forma que o mundo propõe, com um discurso que é aceito e aplaudido pelo mundo, não é perseguido pelo mundo. Agora, todo aquele que se posiciona, que assume um compromisso sério com Jesus, que não abre mão da sua lealdade, vai receber sobre si a fúria, o desprezo, a perseguição e o ódio do mundo. Esse mundo vai testar a nossa lealdade o tempo todo. Essa lealdade vai ser provada ainda mais, com mais intensidade conforme nós nos aproximamos do fim dos tempos. E conforme o mundo vai se afundando cada vez mais no pecado, maior será a hostilidade, mais ardente será o ódio. E o sofrimento vai mostrar quem é que está com Cristo e quem não está. Quem for odiado e perseguido pode perseverar com coragem, porque isso é um sinal de que estamos no caminho certo. É importante a gente saber disso, porque muitas vezes a gente começa a sofrer e a primeira pergunta que a gente faz na nossa cabeça é: o que eu estou fazendo de errado? Será que eu estou certo? Será que eu não estou exagerando? Será que eu não estou sendo radical demais? Será que eu não estou sendo xiita demais? Quem está preocupado em agradar o Senhor Jesus acima de todas as coisas nesse mundo vai sofrer. Esses dias eu estava conversando com um amigo e ele me contou que ele estava praticando uma arte marcial por algum tempo, estava gostando, mas ele acabou parando porque o professor que dava aula, ele começou a introduzir algumas coisas meio místicas na aula lá, com um papo pluralista, espiritualista, aquela conversa vazia que o mundo gosta, como se fosse possível ter uma vida espiritual sem Deus. E esse amigo, por conta disso, ele parou de praticar o esporte dele e deixou a aula de lado. Eu confesso que só essa atitude já mostra um coração que está pronto para abrir mão de qualquer coisa para honrar a Cristo. Mas esse meu amigo foi além. Ele não só decidiu sair do treino, mas ele viu aquilo como uma oportunidade de testemunhar. E ele teve a coragem de explicar para os seus colegas e para o seu professor por que ele estava saindo. Que ele era um servo de Cristo e que aquilo que estava acontecendo no treino não era compatível com a sua fé. E para surpresa dele, meus irmãos, ele foi repreendido.
Mas ele foi repreendido por alguém que também se dizia servo de Cristo e achava a sua atitude desnecessária. Era um exagero. O mundo vai tentar impor sobre nós as suas ideias, as suas filosofias, as suas crenças, as suas práticas, o seu estilo de vida. E isso vai gerar tensão entre aqueles que estão no mundo e os filhos de Deus. Essa tensão acontece justamente porque somos fiéis. Porque se fôssemos covardes, mundanos, se abríssemos mão da nossa fidelidade, ficaria tudo bem. Não haveria ódio, não seríamos perseguidos. Isso significa, meu irmão, minha irmã, que se hoje você está sendo perseguido, se hoje você sofre por causa do seu amor a Cristo, por causa da sua fé em Cristo, isso é um sinal de que você é um crente leal, que vive para agradar o seu Senhor. Você está seguindo a Jesus. Eu não estou dizendo que todo aquele que sofre na mão do mundo está do lado certo. O próprio apóstolo Pedro vai dizer em sua primeira carta que alguns sofrem porque são criminosos, porque são encrenqueiros, porque estão se metendo onde não devem. Mas quem sofre por causa do nome de Cristo deve se alegrar, porque isso é um sinal de que essa pessoa tem o Espírito da glória, o Espírito de Deus sobre si. Isso significa, meus irmãos, que em certa medida o nosso sofrimento neste mundo serve como um indicador do quão fiéis nós somos a Cristo. Se fizermos uma análise do quanto temos sofrido por causa do nome de Cristo hoje, como estaria a nossa lealdade? De que lado você está? O seu compromisso com Cristo te custa algo hoje? Qual é o preço que você paga para seguir a Jesus? Eu não estou dizendo, meus irmãos, e nem é isso que a Bíblia ensina, que nós devemos caçar sofrimento, procurar entrar em conflito com esse mundo para provar que somos de Cristo. Você não precisa fazer isso. Não é isso que a Bíblia ensina. O que a Bíblia ensina para nós é que o sofrimento vai ser uma consequência natural à nossa lealdade a Cristo. Você não precisa buscar perseguição. Ela virá sobre você assim que você se posicionar ao lado de Cristo. Nós estamos inseridos nessa batalha cósmica, gigantesca entre Deus e o diabo. Satanás está investindo todo o seu arsenal, orquestrando o seu sistema contra o povo de Deus, para manter os incrédulos cativos e fazer oposição ao reino de Deus, mesmo ele sabendo que ele não tem chance nenhuma contra Jesus. E quando você se posiciona como um servo fiel no reino de Cristo, Satanás vai se voltar contra você. E você vai sofrer por conta deste conflito que é inevitável, que surge entre você e o mundo. Se você não passa hoje nenhum aperto por ser crente, isso só pode significar uma coisa. Você virou a casaca. Você abriu mão da sua lealdade em algum ponto. Talvez Jesus é o seu Senhor, é o Senhor do seu domingo, da sua quarta-feira à noite, mas lá fora, no mundo, você abriu mão do seu compromisso com Ele e está vivendo como se Ele não existisse. Porque se vivermos como Cristo nos chama a viver, no nosso dia a dia, sem dúvida alguma, vamos enfrentar antagonismo. Ataques do inimigo virão contra nós. E se isso acontece com você, meu irmão, minha irmã, que você possa ouvir a voz do Senhor te dizendo através do sofrimento: coragem, tenha coragem, não tenha medo. Isso acontece com você porque você está andando comigo, porque você me segue de perto. O sofrimento é um sinal de que você está do lado certo da história. Tenha coragem, suporte o sofrimento, receba a perseguição com alegria. Porque somente os que são fiéis a Cristo têm o privilégio de sofrer por Ele. E Cristo encerra a sua carta de encorajamento a Esmirna diante do sofrimento e perseguição com uma promessa de vitória futura. O Cristo glorificado, aquele que morreu e tornou a viver, aquele que é o primeiro e o último, o soberano, ele diz a esta igreja que eles serão perseguidos por 10 dias. Serão 10 dias de perseguição intensa. Assim como o número 7, o número 10 aqui no livro de Apocalipse, ele também simboliza algo completo, algo total,
algo pleno. É como se Cristo estivesse dizendo que eles vão sofrer o necessário, nem mais, nem menos. O sofrimento que Cristo está permitindo vir sobre Esmirna aqui vai cumprir com o seu propósito que Cristo tem para eles. Uma das consequências que a igreja de Esmirna enfrentava, sofria por ser leal a Cristo, é a pobreza material. A palavra que é usada aqui no grego para descrever a pobreza dos crentes de Esmirna, ali no verso 9, é uma palavra que é usada para falar de um estado de pobreza extrema. Quando você tem tão pouco, mas tão pouco, que você precisa pedir ajuda para sobreviver. Por que isso aconteceu com Esmirna? Porque ao se recusarem a se dobrar à religião do império, ao se recusarem a seguir o estilo de vida romano, ao perseverarem no evangelho, mesmo diante da fúria dos romanos e dos judeus, os crentes de Esmirna, eles eram prejudicados por conta da sua lealdade. Eles eram excluídos da vida social. Essa era a situação que Esmirna enfrentava por conta da sua lealdade. Olha a coragem desses irmãos. Mas ainda assim, Cristo diz para eles que eles são ricos. Jesus está se referindo a uma riqueza que não é desse mundo. Jesus está falando aqui da mesma riqueza que ele se refere lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 11 e 12, por exemplo, onde ele diz: bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma, perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. É dessa riqueza que Jesus está falando. A recompensa que está preparada para eles nos céus. Por conta daquilo que eles têm suportado nesse mundo por amor a Cristo. Aquilo que está reservado para eles no céu supera em muito qualquer bem material que eles possam perder nessa vida. E Cristo não promete para Esmirna que depois que o sofrimento se cumprir na vida deles, depois que a perseguição acabar, ela vai acabar e a vida deles vão voltar ao normal, eles vão ter tempo de paz, vão ser aceitos em Roma, vão conseguir prosperar na sociedade. Jesus não promete isso. Ele promete algo melhor. O sofrimento vai levar muito desses irmãos à morte. E aqueles que forem fiéis até a morte receberão do Senhor a coroa da vida, das mãos do próprio Cristo. Uma das muitas divindades que era cultuada na cidade de Esmirna era a deusa Cibele. E nas imagens da deusa Cibele, ela usava uma coroa que tinha o formato de um forte de batalha, de uma muralha. Na cidade de Esmirna existia um local chamado Monte Pagos, que era um local muito famoso e muito bonito, que lembrava de longe, quando você olhava para o Monte Pagos à distância, você via que o monte tinha o formato de uma coroa. Os próprios cidadãos de Esmirna se referiam a ela como a coroa da Ásia Menor. Os atletas e os heróis militares daqueles dias, que perseveravam, que venciam as suas batalhas, eles recebiam coroas de vitória. E Jesus vem até esses crentes e encoraja eles dizendo que se eles permanecerem fiéis, eles receberão dele a verdadeira coroa. Uma coroa maior do que a coroa de Cibele, maior do que a coroa da cidade, maior do que a coroa dos heróis do império. Eles receberão a coroa da vida. Cristo diz que os crentes de Esmirna, eles podem até passar pela primeira morte, a morte do corpo, mas de forma alguma eles passarão pela segunda morte, isto é, a condenação eterna. Eles morrerão, mas não para sempre. Eles morrerão, mas a morte não tem a última palavra sobre eles. É Jesus, é o Cristo glorificado, soberano que tem. Ele promete à igreja que esse mundo pode até esmagá-los e destruí-los com perseguição e sofrimento, mas o futuro deles é um futuro vitorioso, garantido pelo próprio Cristo. Esse trecho está nos ensinando que diante do sofrimento que vem sobre nós por causa do nosso compromisso de lealdade com Jesus, é na eternidade, é no futuro, é nessa promessa futura que a gente precisa fixar os nossos olhos.
É nesta esperança de graça e glória futura que nós encontraremos coragem para perseverarmos diante do sofrimento e perseguição iminentes. Cristo não promete alívio para o sofrimento, mas Ele nos promete que o sofrimento tem um propósito eterno. O sofrimento é um instrumento que nos prepara, que nos purifica, nos santifica para a eternidade com Ele. Cristo promete a nós que sofreremos a exata medida que precisamos para que o seu propósito, o propósito de nos fazer mais parecidos com Ele, seja cumprido em nós. E como se isso já não fosse bom o bastante, Ele nos promete uma recompensa eterna, uma coroa de vitória. Ele nos promete a vida eterna ao seu lado, livres para sempre de toda dor, de toda morte, de toda aflição, de uma vez por todas. Ele nos promete a vitória sobre a morte. A mesma vitória que Ele experimentou sobre a morte na cruz. Toda vez que um crente é morto, ele vence. O mundo pode se voltar contra ele com todo ódio, com violência, e Satanás pode investir todo o seu arsenal contra a vida do crente. Mas no momento que a chama de vida deste crente se apaga, Cristo o resgata da morte e o traz de volta para uma nova vida muito maior e mais maravilhosa do que nós seríamos capazes de descrever. Então, diante dessa promessa, lembre-se que o seu Salvador tem uma coroa para aqueles que perseveram e são fiéis até o fim. Lembre-se que ainda que este mundo mate você, ainda assim você vence. Isso vai dar coragem, além da vida, para o seu coração, para que você tenha coragem para sofrer. O seu Salvador vive e Ele te garante que você viverá também. E vai entrar na eternidade, na presença dEle para sempre. Enquanto os infiéis, além de não receberem coroa nenhuma, vão passar pela segunda morte, sendo condenados eternamente longe do Senhor. Nós, ainda, não estamos inseridos num contexto de perseguição tão intenso quanto os crentes de Esmirna estavam. Alguns crentes ao redor do mundo hoje estão. Mas nós não estamos em uma competição para ver quem é que sofre mais por Jesus. Não se trata disso. Nós devemos desfrutar da nossa liberdade e clamar a Deus para que a gente continue em liberdade. A gente não precisa romantizar a perseguição. Mas não deveria nos incomodar que hoje, enquanto nós temos irmãos nossos ao redor do mundo passando por perseguição intensa, como os crentes de Esmirna passaram, ou talvez até pior, nós aqui, deste lado do planeta, na nossa realidade, abrimos mão da nossa lealdade por muito menos, por tão pouco. Ninguém colocou uma arma na nossa cabeça por causa da nossa fé. Ninguém ainda nos colocou na prisão por causa da nossa fé. Os nossos bens, nossa casa, aqueles que amamos, nada foi tomado de nós porque somos seguidores de Cristo. A grande maioria de nós não é agredido, não é caluniado, não é ameaçado de morte. Mas ainda assim, abrimos mão do nosso compromisso. Somos covardes e deixamos de ser leais a Cristo. Por quê? Porque diferente desses cristãos que estão sendo perseguidos, nós não temos uma visão clara, uma esperança concreta, uma confiança viva de que Cristo vai cumprir aquilo que Ele prometeu. Nossos olhos estão encantados demais com esse mundo. Os crentes de Esmirna, a igreja perseguida do nosso tempo, eles não são menos pecadores do que nós. Eles não são mais fortes do que nós. Eles apenas colocaram toda a sua esperança na promessa de vitória futura que eles tinham em Cristo. Eles estão com os olhos fixos, não neste mundo mau. A esperança deles não está neste mundo mau. O coração deles está lá no futuro. Está no que Cristo prometeu. É de lá que vem a coragem deles. Mas ainda que o nosso contexto seja mais brando quanto à perseguição, ser leal a Cristo talvez esteja custando algo doloroso, algo duro, sofrido para alguns de nós. Talvez você esteja aqui nessa noite e você já perdeu amigos, perdeu recursos, oportunidades, relacionamentos por causa da sua lealdade a Jesus.
Talvez você seja, assim, hostilizado, maltratado, caluniado, desprezado por pessoas do seu contexto. Deus sabe que está te custando ser leal a Jesus na sua vida. E o Cristo glorificado nessa noite chega a você através da palavra com uma mensagem de encorajamento e consolo, dizendo para você: não tenha medo. Seja fiel até a morte. Pague o preço. Você vence no final. Eu te garanto essa vitória. Fixe os seus olhos na coroa que eu tenho para te dar. Ouça o que Cristo te diz nessa noite e suporte com coragem o sofrimento que vem sobre a vida como um resultado da nossa lealdade. Suporte confiando na promessa de vitória futura que Jesus tem para você. Então, diante de tudo isso que você ouviu nessa noite, se você, assim como eu, se sente fraco e amedrontado diante da perseguição do mundo, se você reconhece que você não é leal a Cristo como você deveria, se você teme que quando o sofrimento vier, a sua lealdade vai ser testada, você acha que vai falhar, corre para Jesus. Jesus é poderoso para te sustentar. Jesus é poderoso para te restaurar como um servo leal. Jesus é misericordioso para te perdoar e transformar aqueles que falharam, que já foram desleais, que já negaram. Jesus é a nossa coragem. Ele é a fonte da nossa coragem. Ele fortalece a nossa coragem enquanto caminhamos com Ele e com promessa de vitória futura. Porque Cristo, por amor a pecadores, Ele enfrentou perseguição, suportou dor, sofrimento, foi até a morte e morte de cruz e venceu. E é por causa disso que todo aquele que nele crê encontra nele graça e coragem sobrenatural para ser leal ao reino de Deus neste mundo, suportando também a perseguição até a morte. O que nós aprendemos, meus irmãos, com o texto que nós estudamos nessa noite, é que quando nós nos identificamos com Cristo, reafirmamos a nossa lealdade e confiamos na sua promessa de vitória futura, nós sofremos por Ele com coragem. Quando nos identificamos com Cristo, reafirmamos a nossa lealdade, confiamos na sua promessa de vitória futura, nós sofremos por Ele com coragem.